Paulo, uma questão que eu acho essencial nessas eleições do Santos, e que é muito debatida pela Santos Eterno, é a questão do Estatuto. A oposição considera que o Estatuto engessou o processo democrático no Santos, com a reforma em 2003. Eu gostaria de saber as propostas da Santos Eterno para rever esse Estatuto com o fim de democratizar, arejar as ideias no Santos. Essa reforma do Estatuto é tão fundamental para nós quanto os outros 3 pontos da campanha. A manutenção do time forte, a remontagem da estrutura de revelar talentos, verdadeiros talentos, manter a tradição do Santos e a internacionalização da marca, o investimento sério na marca Santos associado ao Pelé. A quarta é a restauração da democracia no clube. A gente entende que as exigências que são feitas hoje para alguém se candidatar a presidente do Santos, o número de mandatos que tem que ter no Conselho, a gente entende que o número ilimitado de reeleições, e a gente entende que impede a alternância no poder, porque é muito difícil ganhar a eleição de quem está no poder e manipula, consegue dominar o colégio eleitoral. Tem mais facilidade para acessar o colégio eleitoral. E também a proporcionalidade do conselho que não existe. No Santos hoje, são 150 conselheiros efetivos e 150 conselheiros eleitos. Eu sou um dos 150 efetivos. E tem mais os conselheiros vitalícios e nato. Vitalício é o que passou 70 anos e nato foi presidente da diretoria, foi presidente do conselho e tal. Então a gente tem esses conselheiros. Se uma chapa tiver 50% dos votos mais um, e a outra chapa tiver 50% dos votos menos um, diferença de 2 votos no universo de 2.000, 2.500 votos, a chapa que tem 50% mais um fica com as 150 cadeiras no conselho e a outra fica sem nenhuma cadeira no conselho. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo porque isso não permite que o Conselho do Santos traduza, reflita a correlação das forças políticas existentes no clube. Nessas últimas 3 eleições, essa é a quarta, nas últimas 3 eleições, a oposição sempre teve por volta de 40% dos votos, 45% com Fernando Silva, 40% com o Luiz Álvaro e 37% comigo. Se a gente tivesse conquistado o número de cadeiras proporcionais, já seria outro ambiente político no clube, já estaria mais oxigenado. Então a nossa proposta é imediatamente, ganhando a eleição, mandar para o Conselho de volta, limitar, como era antes do golpe no Estatuto de 2003, limitar uma reeleição para presidente e estabelecer a proporcionalidade no Conselho e atenuar um pouquinho essas exigências para ser presidente do Santos. O Jotinha, que é meu vice, que é brincalhão, bem-humorado, ele fala assim, do jeito que está, próximo passo, vamos dizer que para ser presidente do Santos tem que ganhar 3 vezes a São Silvestre antes. Paulo, hoje foi o último jogo do Santos Futebol Clube no Campeonato Brasileiro, infelizmente com uma derrota, mas com controle tivemos o rebaixamento do Corinthians. Ao longo desse ano, o Santos foi campeão paulista, fez uma campanha bastante razoável na Libertadores, não foi tão bem no Brasileiro. Gostaria de saber, na sua análise, como torcedor, Paulo Schiff, como foi o Santos esse ano no futebol para você? Olha, a temporada do Santos traduzida em resultados, ela não é ruim. Um título paulista, uma semifinal da Libertadores, como você disse, e o vice-campeonato brasileiro. Então, a gente não pode dizer que é uma temporada ruim. Mas o jornalista José Calil, ele perguntou num artigo do Jornal Tribuna, eu achei muito interessante o ponto de vista dele. Tenta lembrar quantas vezes o Santos jogou bem esse ano. A gente tem dificuldade, né? Quando teve o Zé Roberto parece que jogou melhor ano passado do que nesse, né? Mas esse ano, algumas grandes atuações do Zé Roberto. A gente sente que em nenhum momento o Santos teve um time completamente equilibrado. Na Libertadores faltava o homem-gol, e tinha um talento no meio campo que era o Zé Roberto. No Campeonato Brasileiro teve o homem-gol, que é o Kleber Pereira, e faltou aquele toque de classe do Zé Roberto no meio de campo. Então, é um time um pouco estranho, um time que foi definido pelo... Quem foi que definiu? O Milton Leite, o Jota Júnior, definiu o Santos como um time sem alma, né? Um time que ganhar, alguém da crônica esportiva da TV por assinatura, como um time que ganhando, perdendo, está tudo bem. É um time razoável, tem esses resultados, mas não é o time dos sonhos da torcida. Mas principalmente
é um time não identificado com a torcida, um time distante da torcida, e essa aproximação a gente precisa promover.